amados, como é que vocês estão? Glória a Deus, trazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal Estudo Direito, né? Vocês já devem estar vendo, já deixo já a noticiazinha aqui, que a gente vai comentar aqui mais de forma jurídica, em relação à prisão que deu para ele. Assim, ver o meu ponto jurídico, como criminalista, em relação à prisão do presidente PL, né? Valdemar da Costa Neto, né? Que foi convertida em preventiva. A prisão dele passou por audiência de custódia e tudo. Aí vou falar aqui de forma jurídica, a gente vai analisar aqui, certo? E antes de tudo, agradecer a vocês que estão, primeiramente a Deus, glória a Deus por isso, vocês que estão inscritos aqui no canal, muito obrigado. Para vocês que estão vindo pela primeira vez, se inscrevam, ajuda o canal Estudo Direito aqui, comentando também, curtindo, pode comentar, comente, precisar de alguma informação, alguma coisa, aí nos comentários, o possível eu vou respondendo. Tá ok? Ajuda o canal Estudo Direito aí para vocês. Bem, meus amigos, a gente vê toda a repercussão que está ocorrendo no nosso Brasil em relação a esses mandatos de busca e apreensão, né? Tem alguns vídeos que eu comento sobre isso, sobre inquéritos abertos e tudo. E trouxe uma notícia sobre o mandado que teve de busca e apreensão em relação a alguns aliados de Bolsonaro, também teve em relação ao próprio ex-presidente para poder recolher o passaporte dele, né? Dessa suposta investigação que está dentro sobre uma minuta de golpe. Trouxe até um vídeo para vocês aqui que eu comentei, que para mim, do meu ponto de forma jurídica, não diz nada em relação a alguma tentativa, alguma coisa, tudo fora de contexto, muito eu digo que eu não, para mim, chega nem a ser algum elemento de prova, né? Algum indício, vou dizer, porque só vê só algumas conversas sem nada de teor referente a isso, né? É como eu expliquei, botaram um tema, né? Vamos buscar isso aqui. É o que está se percebendo, não estou aqui induzindo nada, dizendo que é abuso de autoridade, induzindo crime para ninguém, nada. Estou comentando aqui de forma jurídica, que foi que eu entendi, que eu vi que não existe, tá ok? Estou com a camisa vermelha aqui, mas não é do PT não, viu, gente? Então não sei se ficar tranquilo aí, que eu sempre digo aqui, para mim eu não boto partido nem esquerda nem direita aqui, né? Já dei meu tudo assim para vocês, não vou entrar nesse mérito não aqui. Então, expliquei esse vídeo lá em relação a essa suposta minuta, né? Essas coisas que estão ocorrendo, e com isso houve algumas prisões, né? De sair, e a gente teve que então em ano eleitoral, né? Assim, eleitoral, não sei, que vai começar os candidatos aí, prefeito e tudo, e com certeza o maior partido que tem aqui para ganhar a maior prefeitura aqui dos estados, aqui dos municípios, é a da direita. E como da direita vai assim, sobe o topo, e não sei, a gente só vê só isso contra a direita, contra a direita. Complicado, né? Mas vamos logo ler aqui a notícia para depois fazer a análise. Moraes decide deixar Valdemar Costa Neto preso por tempo indefinido. O ministro do STF entendeu que o presidente da PL precisa ficar detido por mais tempo e agora não há prazo para a liberação, certo? O ministro do STF, Alexandre Moraes, manteve a prisão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e converteu em preventiva sem prazo. Moraes deu prazo de 24 horas para a PGE se manifestar sobre o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa e deferiu o pedido de vistas aos autos. Então, aí também que foi preso também foi Rafael Martins, major do Exército, Marcelo Câmara, coronel da reserva, Felipe Garcia Martins, ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a legislação brasileira, a prisão temporária tem 5 dias prorrogar por igual período em caso de necessidade. Nesse período, a polícia ou o Ministério Público coletam provas. Já a preventiva não há prazo. Preventiva não há requisitos, que a gente vai falar aqui também. A prisão que se deu aqui, vai só enfatizar nisso aqui na prisão de Valdemar. A prisão do presidente do PL passou com audiência de custódia na sexta-feira, aí foi convertida em preventiva, que foi o que? Por suposta posse ilegal de arma, né, que foi teve mandado de busca e apreensão na cadeia, foi encontrar essa arma. Além da arma, prendeu uma pepita de ouro, certo? Aí os advogados foram procurados. Essa reportagem está aqui no Poder 360. Você pode encontrar lá, você acessar, você encontra essa reportagem lá. Então os advogados disseram que do presidente do PL, que a pepita de ouro não configura delito segundo a própria jurisprudência. Ouro não significa, não é crime não. E que a arma é registrada de uso permitido, que pertence a um parente próximo, que não foi derrubado, parece que foi o filho dele, que estava lá no apartamento dele.
Em outras palavras, como pode alguém ser detido por se portar de uma pedra guardada há anos como relíquia e que, segundo a própria auditoria da Polícia Federal, valia cerca de 10 mil reais? É uma coisa muito complicada. Vamos detalhar aqui, gente, para a gente ver isso aqui. No meu ponto de vista, eu vou dizer logo assim, eu gosto de dizer logo antes, depois eu vou explicar. Foi legal essa prisão. Do ponto de vista, aí ele não era para estar preso, não. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Foi suposta essa posse de arma e essa pepita. Suposto cometente crime, né? Que a gente vai detalhar. Isso daí, o flagrante. O que é o flagrante, né? Quando você comete um crime, tem os requisitos do flagrante e tudo. Nisso, quando eles verificaram lá, acharam que ele cometeu o crime em relação da arma e a pepita. A polícia foi, porque lá foi mandado de busca e apreensão. Nesse mandado de busca e apreensão, pode ver como você vê as coisas. Ele faz mandado de busca e apreensão, algo específico para aquilo. Mas foi lá no mandado de busca e apreensão e foi procurar outras coisas. Aí acharam isso. É uma coisa que a pessoa tem que levantar em relação a esses mandados. Eu tenho aqui um vídeo falando sobre isso. Mas a gente vê assim, como eu falei aqui, tipo pesca probatória, que é ilegal e não é permitido pela nossa lei. Você solta um mandado de busca e apreensão, vai procurar alguma coisa para ver se acha, para poder incriminar. Entendeu? Então, isso é complicado, isso chama atenção e com certeza a população está vendo. O Brasil está vendo tudo isso e não concorda. A gente vê aí pelas ruas como é que está a situação, ou as manifestações do povo. Então, não tem como você concordar, né? Mas quem não está entrando nesse método em relação a isso aí, não. Aí vamos lá. Aí ele foi preso, né? Flagrante. Nisso, quando passa o flagrante, ele tem que ir para a audiência de custódia. O que essa audiência de custódia acontece? Essa audiência de custódia vai verificar a legalidade da prisão. Se a prisão foi legal ou não, certo? Ele não entra no mérito se a pessoa é culpada ou não é culpada, se cometeu crime, não cometeu crime, não faz esse sumário, não. Ele vai ver a legalidade. O juiz, ele da custódia, como também o promotor ministério público presente, ele não analisa isso. Foi legal a prisão? Pronto. Beleza. Aí ele vai analisar os requisitos da prisão preventiva. Se a pessoa vai ficar presa para poder responder pelo suposto crime que ainda vai decorrer, vai ser a abertura do inquérito, investigar e tudo. E essa prisão preventiva não tem prazo, existe um requisito. Ele se adequou nesses requisitos que a gente vai ler aqui, se adequou nesses requisitos, ele fecha. Aí ele fica, é decretada a prisão preventiva dele. Se sumir depois, se esse requisito tiver mais, aí se pede uma revogação. O que diz a gente está falando aqui do presidente, né? Valdemar da Costa, presidente do PL, certo? Vou buscar aqui os requisitos. Está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei, quando houver a existência do crime e indício suficiente de autoria. São os requisitos. Aí vamos destrinchar aqui. Vamos lá. Desse modo, além de comprovar a existência do crime, materialidade e indício suficiente de autoria, nós temos como requisito a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e a outra para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo o doutrinador Nussi, a garantia da ordem pública, que significa trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de manter a ordem na sociedade, que como regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, proporcionando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de segurança. Cabe ao judiciário determinar o recolhimento do agente. Garantia da ordem pública. Então, no caso dele, foi preso com suposta, que já foi dito que a arma não era ilegal, era registrada e era do filho, estava guardado na casa dele. Estava só o porte, parece, vencido. Então, não era fruto de crime, não era nada, ele não estava cometendo crime, nada. Então, assim, a repercussão da ordem pública, ele botava crise na ordem pública, como faz aqui. Se for grave, de particular repercussão com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos da sociedade. Então, esse fato que aconteceu corre risco à sociedade, é isso que a gente tem que analisar para se manter, porque tem que ter o quê? Os requisitos,
certo? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal e tudo. Então a gente tem requisitos aqui. Olhando para isso aqui que eu falei agora, repercussão, é grave a situação, né? É um crime grave, vai afetar muitos na sociedade e tudo. Olhando, uma arma registrada no nome do filho dele, tudo legalzinho, não estava matando ninguém, estava fazendo nada a ninguém, e uma pepita de ouro que foi encontrado, que isso aqui não é crime, você ter ouro em casa não é crime. Olhou isso aí, presentes requisitos? Esse aqui? Claro que não está. Claro que não está. Já descartamos um. Ele está aqui fazendo isso aqui e analisando ele. Garantia da ordem econômica, vamos lá. Trata-se de uma espécie de gênero anterior, que é a garantia da ordem pública, que a gente fala, repercussão, grave a situação e tudo. Nesse caso, visa-se com a decretação da prisão preventiva a impedir a posse do agente causador do seríssimo abalo, situação econômica, financeira de uma instituição financeira ou mesmo de um órgão do Estado, permanecer em liberdade, demonstrando à sociedade a impunidade reinando nessa área. Então, assim, para manter a ordem econômica, trouxe uma repercussão financeira, um prejuízo financeiro. Esse cara ficar em liberdade vai trazer prejuízo financeiro, vai trazer um abalo grande à sociedade, em relação financeira e tudo. Está abarcando essa parte aqui. O que ele fez? Entra? Não entra. Beleza? Vamos para outra. Conveniência da instrução criminal. Trata-se de motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo o processo é realizada da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo de exigir a prisão preventiva. Então, o que é isso? Quando entra com o processo criminal, ele vai tumultuar o processo, por exemplo, coagir testemunha, descartar documentos para poder que incrimina ele, ele vai obstruir todo o segmento do processo, porque o processo não corra para poder ser punido. Ele vai obstruir tudo para o que ele puder fazer, ele vai fazer. Entendeu? A gente vê, dentro do PL, o Ademar da Concha Neto, sabe onde ele mora, tem a residência dele, tem tudo. Será que isso aqui ia acontecer? Pensamos. Claro que não. Claro que não, que isso não ia ocorrer, gente. E criminou ele, inclusive contratar os advogados dele, os advogados dele fazer a defesa. Só. Então não mostrou que ele coagiu, escondeu o documento, vai fazer isso, não está demonstrando. Veja só, a gente saiu um por um dos requisitos rebatendo. Ordem pública, econômica, pela situação que aconteceu. Suposta posse legal de arma e a pepita de ouro. Veja só. Então, já rebateu. Assegurar a aplicação da lei penal. O que significa? Significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcional ao Estado o exercício do direito de punir, aplicando a sanção devida, que é considerada autor de infração penal. Então, é esse aqui, né? É como se ele fosse criar um risco de ele tiver uma sentença condenatória e o Estado não conseguir aplicar a lei, né? Ele começar a cumprir a lei, por exemplo, ele fugir, né? Ele fugir, vou dar um exemplo. É perigo dele fugir e ir para outro país e tudo e não conseguir a aplicação da lei penal. Observando ele, preso com posse, suposto posse legal de arma e pepita de ouro. Presidente do PL, você sabe da vida dele, tem endereço fixo, tem tudo. Corre esse risco? Claro que não. Claro, isso é tão notório isso, meus amados, é tão notório que não cabe. Aí, segundo o parágrafo do artigo 312, então terminou os requisitos, não encaixa. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por outras medidas cautelares. Então tem as medidas cautelares que a gente vê no artigo 319, né? Se é o caso. No caso dele, né, por exemplo, o juiz bota umas medidas cautelares para poder cobrir, por exemplo, não se recolher em tal horário, não poder viajar do país, se recolher às 10 horas da noite, não se comunicar, por exemplo, com algumas pessoas e tudo. Então são esses requisitos. Se ele descumprir, pode ser que se aplica. Isso aqui é quando é uma situação muito grave. A gente vai
você aplica essa medida diversa da prisão, certo? Então o que a gente observa aqui? A relação à prisão preventiva dele. Não caberia aqui converter a prisão preventiva dele. Do meu ponto de vista, a prisão preventiva convertida aqui é ilegal. Tem que ser revogada. Do meu ponto de vista aqui, não cabe. Certo? Não cabe. Então, o que veja só, ele foi, passou pela audiência de custódia, mostrou a legalidade, que eu vou falar nisso aqui ainda, né? E referente a isso aí, da prisão preventiva, foi convertida. Então, a prisão preventiva não cabe, pelos requisitos, como eu disse aqui a vocês aqui. Do meu ponto de vista jurídico, não era para ter convertido, não. Mesmo ter sido legal a prisão dele, lá, a prisão em flagrante, que eu falo, mesmo ter sido legal, eu vou conversar sobre isso aqui, mas a preventiva não cabe. Não cabe. No meu caso aqui, não cabe. O mais hipótese era aplicar uma medida cautelar aqui, diversa da prisão, no artigo 319 do Código de Processo Penal. Escolher e aplicar para ele. Certo? Então, pode ver que é legal. A prisão, vamos aqui, a prisão em flagrante. Veja só, o que foi que eu falei aqui em relação a Valdemar da Costa Neto? A prisão dele foi o quê? Posse ilegal de armas e apreendeu uma pepita de ouro. Foi esses dois aqui. Ele não estava roubando, furtando, estava com corrupção, dinheiro lá escondido de corrupção, nada. Foi nada disso. Veja, não matou ninguém, não fez nada. Veja só a prisão dele. E a gravidade para converter em preventiva. Veja só a situação. Viu? Que o que caracteriza isso aí, não estou insinuando nada. O que eu falo que é mais político aí, porque também está chegando esse ano eleitoral. O partido PL vai conseguir eleger muitos prefeitos conservadores de direita, né? Então o que a gente percebe é isso aí, né? Em cima dos que é de direita e tudo, ter seus direitos aí democráticos aí sendo privado, é o que a gente vai percebendo aí, né? Aqui questão, a gente não quer botar ideologia aqui, não é esquerda e direita, mas sim que seja aplicada a lei, certo? Então aqui, posse ilegal de armas, né? Posse ilegal e irregular de armas. A pena é de 1 a 3 anos. Possuir ou manter sob guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com declaração legal ou regulamentar inferior à sua resistência, dependência ou ainda no local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal da arma. De 1 a 3 anos e multa. Posse ilegal, foi o que foi. Então, a arma dele não era ilegal. A posse dele, ele não estava na posse, que não era dele. Estava lá no apartamento, mas não era dele. Era o quê? Do filho dele. E era registrada. Então, pelo que eu entendo aqui, não vejo posse ilegal. Não vejo. Não vejo aqui, né? Agora, se fosse uma arma de furto, uma arma que não esteja registrada, aí sim. Mas uma arma registrada, que era do filho dele, de outra pessoa, não dele, mas estava lá na casa dele. Eu posso ter, por exemplo, meu filho, eu não sei, meu filho tem lá, pode ter fez todo o regulamento para ter a arma, ter tudo, tirou o registro, fez tudo legal. Mas eu não estou vendo se o registro dele já venceu e tudo, ele pode deixar na minha casa. Mas não é minha. Ele foi na minha casa, deixou lá, tudo bem. Ninguém está mexendo na arma, nada lá. Não. Eu sei que está regulada, tudo. Se fosse uma coisa de roubo, furto, com certeza eu não deixaria na minha casa, né? Você vê o dolo, a intenção aí. Aí no caso dele não é. No caso dele foi o filho que deixou, tá? Não é ilegal, não é nada. Então não entra nesse caso, no meu ponto de vista aqui, certo? Em relação à pepita de ouro, né? A pepita de ouro. O que a Polícia Federal, você tem ouro em casa, não é crime. Agora vem de um garimpo ilegal, alguma coisa assim, se configurar, isso aí é crime, certo? Aí a perícia preliminar, eu assim, com todo o respeito que eu tenho com a Polícia Federal e tudo, eu não acredito muito nisso aqui não. Aí a perícia preliminar aponta que a pepita de ouro encontrada com Valdemar Costa Neto tem origem em garimpo. Pedra de 39 gramas tem valor avaliado em 12 mil. O laboratório da Polícia Federal tem capacidade de analisar a característica do material e encontrar a origem de onde foi retirado. Então, é ilegal? Foi de garimpo ilegal a extração, porque assim, ele pode configurar crimes
ambientais. Isso aí que a gente vê em relação a isso aí. Eu trouxe até um aqui, que é do artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, que diz assim: executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou desacordo com a obtida. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Apenas 6 meses e 1 ano multa. Parágrafo. Isso aqui, pegar a pessoa cometendo isso aqui, é um TCO. Não dá flagrante. É um TCO, ele vai assim no TCO aqui e é liberado. Na mesma pena incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada e tal. Isso aqui é outra coisa, mas estou só no artigo 55. Aí fizeram logo isso para dizer que é de garimpo. Mas foi ilegal? Não foi? Então ele relatou aqui, né, em relação a como eu li para vocês, em relação a pepita de ouro, né? Cadê? Deixa eu só ler de novo aqui. Em nota. A arma registrada no parente atômico. Em outras palavras, também o advogado falando: como pode alguém ser detido por ser portador de uma pedra guardada há anos como relíquia e que, segundo a própria auditoria da Polícia Federal, vale a cerca de 10 mil? Perguntou. Isso aí foi o advogado. Então a gente não sabe o valor estimado. Então, foi uma perícia preliminar. Mas isso é causa para ele ficar preso. Isso é causa para ter uma preventiva. Gente, vamos ser justos aí, ter o bom senso. É causa de ter uma preventiva? Não. É causa de uma prisão em flagrante aqui. Ele está cometendo algum crime. Meu ponto de vista aqui que eu estou vendo, eu não vi ele cometendo nenhum crime, nem em relação à arma, e nem em relação a ele. E nem em relação à pepita de ouro, gente. O que poderia aqui a Polícia Federal fazer? Meu ponto de vista. Quando ele viu que a arma estava registrada e tudo, mesmo sendo foi vencida... que foi tal... Cadê a arma aqui? Ele falou com o advogado dele. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Termo da arma é registrada, tem o uso permitido que pertence a um parente próximo e que foi esquecida há vários anos no apartamento do ex-deputado, né? Que é o presidente do PL. Né? Eu vi aqui notícias que foi o filho dele, mas a arma não era dele. Como é que eu vou prender ele se a arma não era dele? Era registrada, estava do filho dele, o filho dele deixou lá. Podia muito bem aqui a polícia aqui usar o bom senso, gente. Aqui é o bom senso. Peraí, tá bom, essa pepita de ouro, primeiramente, assim, para mim, isso eu já vou partir aqui depois, até com a prova ilícita depois, isso aqui, pode configurar, mas eu vou entrar nisso porque o mandado de busca e apreensão, eu tenho certeza que não foi para isso aqui não, certo? Mas o que a Polícia Federal podia fazer aqui? Seu filho, pronto, vamos escutar seu filho, né? Intimar o filho dele para poder escutar porque não fez isso, aqui, dá surpresa, não, dá um flagrante aqui, Valdemar. Eu não vejo aqui um crime aqui não. Acho que a gente tem que ter um bom senso aqui. Em relação a pepita, vamos só recolher para ver se realmente aqui veio de garimpo ilegal, veio isso aqui e tudo, para depois lá na frente se configura crime ou não. Então, do meu ponto de vista aqui de análise jurídica prévia, aqui não houve, eu não cometi nenhuma flagrante aqui. Aí prende um homem flagrante, aí mais grave ainda que eu vejo a situação aí, dá uma preventiva para ele. Veja só. Agora, por que tudo isso, gente? Aí, aqui eu não quero fazer conjunturas aqui, mas é o que vai configurando, tá? As eleições, né? Vindo aí municipais. E eu ainda vou mais ainda, como não está se encontrando nada em relação ao presidente, está aprendendo pessoas ligadas para ele. Eu não sei se é para conseguir uma delação premiada, não estou cogitando aqui nada não, mas é o que vai o cenário que a gente está vendo aqui. A pessoa dar uma delação premiada, falar alguma coisa, cara, o cara não cometeu crime. Acho que até é o que está acontecendo aqui no nosso país. Aí eu, como operador de direito, eu vejo umas coisas dessa. O maior respeito que eu tenho pela Polícia Federal, o maior respeito quando eu vou lá na delegacia, quando eu vou atender cliente, maior atendimento e tudo aqui na minha cidade, o maior respeito que eu tenho pelo STF. Gente, aí a gente ficar calado com uma situação dessa, a gente vê, achar que foi legal, do meu ponto de vista juridicamente, não foi, a prisão não foi, a cobertura da prisão preventiva dele não foi. E eu vou mais além aqui. Eu acho que a liberdade dele aqui vai ser negada. Vai ser negada. Eu acho, do meu ponto de vista aqui, a preventiva dele vai ser negada. A revogação da preventiva dele. A PGR
pode ser que conceda aí a preventiva dele. Eu acho que a decisão vai ser negada. Ele vai permanecer preso. É complicado, como foi o que aconteceu com o Mauro Cid, uma suposta fraude no cartão de vacina, meus amados. O cara ficou preso, eu não sei o que foi que aconteceu com ela, aí saiu aquela delação premiada, depois a gente chamou delação, aí não sei o que, aí tudo por causa dizendo que estava fazendo um golpe. Como é que o presidente, o ex-presidente ia fazer um golpe, se reunir todo mundo ali, sem arma, sem nada, nem fala em golpe, não fala nem intervenção, não fala em nada, sendo gravado, sabendo que ia entregar tudo ali, cheio de gente ali. É um bom senso, mas infelizmente a gente não sabe, né? Mas tá aí, meus amados, para vocês aí, né? Escutem, terminando isso aí, para mim, não considero. Mas obrigado aí, Deus abençoe.